Você tem medo de perder vários pacientes dentro de 1 ou 2 meses? De 5 ou 6 pessoas simplesmente pararem o processo de terapia e você ficar sem esse rendimento? Tem receio que talvez falte recursos aí, por exemplo, para pagar a escola dos seus filhos ou para pagar até mesmo o aluguel do seu consultório? O tema de hoje é sobre isso e eu quero que você venha comigo. Esse é o Dona Cash e eu vou te falar sobre este receio, este medo. Eu sou Marlise Alves, deixa eu primeiro me apresentar, né? Sou Marlise Alves, contadora, mentora de psicólogas e criadora do método Dona. E quero te ajudar a tirar a tua clínica, a tua psicologia clínica da desorganização financeira e te ajudar aí com as questões de negócios, com as questões contábeis, sem afetar aí a qualidade dos teus atendimentos. Então, vem comigo, hoje o nosso episódio é sobre isso. O que fazer para se livrar do medo de perder vários pacientes aí de uma vez? Ai, 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 esse tema aí vai pegar. Vamos lá, vamos lá. Já ouvi muitas vezes psicólogas me falando o seguinte: meu Deus, Marlise, o meu grande pesadelo é ficar imaginando que 5, 6 pacientes vão desistir de um mês para outro de terapia. Simplesmente vão parar de fazer, e aí o que eu faço com as minhas contas, né? Algo do tipo, assim, nesse sentido eu já ouvi muita gente falar sobre. Eu quero te mostrar um caminho para deixar de ter esse medo de vez, mas para isso você tem que me acompanhar ao longo desse vídeo, acompanhar o raciocínio que eu vou te trazer essa solução assim que a gente discorrer sobre alguns fatores, alguns assuntos anteriores. Eu desejo que você pare de fato de se preocupar com essa possibilidade de que vários pacientes seus possam sair e que você tenha que recomeçar do zero sem saber onde buscar pacientes. Eu desejo que você pare de se preocupar com isso e passe a se preocupar sim, sabe com o quê? Com o número de pessoas que você não consegue atender, com a sua lista de espera ou com a demora, né, que você tem no seu atendimento. Por exemplo, se alguém te procurar hoje, você só vai conseguir vaga para o ano que vem, porque é só ano que vem que tem alguns pacientes que tem previsão aí de alta. Essa deve ser a tua preocupação, né? Que tu possas lotar a tua agenda, ter uma lista de espera e, se for o caso, ter essa única preocupação, né? Melhor dizendo aqui, que a tua única preocupação seja uma lista de espera. Antes de tudo, nós precisamos falar sobre esse medo, né? Esse receio aí de ter pessoas saindo aí dessa agenda e aí prejudicando o teu lado financeiro. E quando eu falo aqui em quebrar esse medo, e eu quero me conectar bastante aqui com você, quando eu falo em quebrar esse medo, eu não quero te dizer aí para tapar os olhos, para fingir que nada está acontecendo, fingir que os problemas da tua clínica não existem, não é essa a questão. Eu tô te trazendo aqui esse ponto para dizer o seguinte, né, que pode ser que essa seja uma possibilidade real mesmo, que vários pacientes desistam de um mês para o outro, que vários pacientes tenham alta da terapia. Seria muita coincidência se todos tivessem alta no mesmo mês. Mas eu também não estou trazendo aqui o papo seguinte, né, vamos lá, não tenha medo, vai dar tudo certo, os pacientes não vão desaparecer, livre-se disso. Não é esse o que eu quero te apresentar aqui nesse conteúdo. O meu conteúdo hoje é para te dizer que esse pode ser sim um receio real, pode acontecer sim, como aconteceu inclusive na época da pandemia, né? Vou dar um exemplo simples aqui, do meu ramo, da contabilidade. No meu ramo, na contabilidade, deu a pandemia, nós atendíamos naquela época muitos clientes que eram de restaurante, pousada, hotel. Todo esse negócio de hotelaria e turismo, ele foi interrompido naquela ocasião. Então, imediatamente, os nossos honorários baixaram, foram reduzidos e a gente precisou readequar vários custos aqui dentro da empresa. Então, se você voltar um pouquinho aí no tempo, né, se voltar aí no começo da pandemia, inicialmente também as clínicas fecharam, você deixou de atender. Alguns pacientes que eram principalmente empreendedores, autônomos, precisaram reduzir custos e aí com isso acabaram saindo da terapia. Ao mesmo tempo que foi aí um período, daqui a pouco os consultórios começaram a lotar de novo, principalmente pela necessidade que as pessoas tinham de trazer suas questões psicológicas para o atendimento. Então,
é um medo sim real. Não estou desmerecendo isso, não. O meu papel aqui é te entregar meios para que você não sinta mais essa insegurança e que você consiga trazer estratégias, né? Trazer aí vários itens para que tu te sinta segura com relação à administração aí da tua clínica de psicologia ou da tua psicologia clínica, do teu consultório. Eu quero que tu olhes para a tua clínica e veja aí uma carteira sólida de clientes. Que tu bata o olho assim e fale o seguinte: não tem como sair muitos clientes de uma só vez. E outra coisa, né? Mesmo se saíssem, tem outros que estão me esperando, então eu posso ficar tranquila. Será que você já consegue bater o olho na tua lista de clientes e pensar, não, esse daqui tem uma possibilidade quase alta, esse aqui não? Então é necessário você identificar, né? Em outros vídeos eu já falei sobre a necessidade do cadastro dos clientes. Então, se eu tenho uma listagem, se eu tenho um cadastro em que eu sei quando que aquele paciente entrou em terapia e como que está sendo esse processo, eu sei, se ele for até o final da terapia, quanto tempo mais ou menos leva. Imagino que você, como profissional, consiga ter um pré-cálculo, pelo menos. Não é um cálculo exato, isso nunca vai ser, mas ter uma ideia, né? Esse aqui eu acho que vai ficar mais uns 5 meses, se ele seguir por essa linha, enfim. Essa realidade pode ser trazida aí para a tua consciência, isso pode já te deixar mais tranquilo. Isso, bom, outra questão aqui que eu quero te trazer, né? Você, como psicóloga clínica, eu vou te dizer que você vai sair aqui desse conteúdo entendendo o que precisa ser feito para desenvolver essa confiança, para acreditar realmente nos seus pacientes, e mais do que isso, com um formato de uma forma prática e objetiva para que você consiga atingir esse resultado, né? Ou se livrar desse medo. Por que eu quero te dizer isso? Porque isso está totalmente alinhado, esse medo, com a questão da organização financeira ou dos desajustes financeiros da sua clínica, né? E eu vou te mostrar isso por aqui. Uma vez que você identifique o que está causando esse medo, fica mais fácil de resolver. Imagino que essa seja uma questão que, inclusive, você trabalha com os seus pacientes, né? Quando a gente identifica a causa do medo, você vai ficar mais tranquila com relação a achar alternativas para resolver. Então, tenho aqui algumas anotações, né? E uma delas me faz lembrar aqui de uma mentorada que eu tive há pouco tempo atrás e que ela tinha esse receio, né? Ela dizia: Marlise, e se todos os meus pacientes pararem de vir de um dia para noite? E eu trabalhei algumas questões com ela. Uma das questões é a questão da segurança, né? A segurança no teu trabalho. A tua parte técnica está ok? Tu tem certeza do vínculo que tu formasse com esse cliente, com esse paciente, tudo tá certo? Se está certo, quer dizer que esse paciente escolheu você como terapeuta. Ele não vai deixar diante de tudo que ele já te contou, de todas as histórias, de todo o compartilhamento, ele não vai deixar de simplesmente tirar a terapia de ti para mudar de terapeuta e começar tudo de novo, sabe? Contar todas as histórias, você já conhece ele, já fez, já criou esse vínculo com esse cliente, com esse paciente. Então esse é o primeiro ponto. Pela parte técnica, tá tudo ok? Você sente que você consegue vincular bem com o teu cliente, com o teu paciente? Se essa parte do vínculo ainda te incomoda, eu vou sugerir que você leve para sua supervisão. E converse em supervisão sobre esse ponto, como melhorar esse vínculo para que esse cliente te escolha de fato e não pense em desistir antes de completar esse ciclo e de ter alta da terapia. Então esse é um dos primeiros pontos. Agora, outro ponto aqui que eu quero te trazer, que inclusive essa minha mentorada trazia, né? Ela dizia que ela conseguia se vincular muito bem com esses clientes, mas ela sim ainda tinha receio que alguém não conseguia pagar o valor suficiente e acabasse desistindo pelas questões financeiras. Então, o segundo ponto é também trazer as questões financeiras do paciente para o consultório, né? Eu sei que muitas vezes esse não é um tema dentro de consultório de psicologia, às vezes se fala muito superficialmente, pelo contrário, é temas que chegam aqui para mim, né, de mentoria financeira. E tem vários psicólogos que me indicam os seus pacientes para fazer uma mentoria financeira pontual, justamente para identificar ganhos, gastos, e isso tem que ser acordado logo no início do processo terapêutico, né? Identificar
como que ele vai fazer, como que aquele paciente, aquela paciente ou aquele cliente, aquela cliente vai fazer para pagar esses honorários. E aí, essa minha paciente, né, essa minha mentorada, melhor dizendo aqui, eu fiz um cálculo com ela, né? Se ela perdesse 5 pacientes em um único mês, esse era o número que a assustava. 5 pacientes com R$150 de consulta que ela cobrava, em média, vezes 4 vezes por semana, ela perderia R$3.000 aí de rendimento. R$3.000 que saísse da sua conta ali naquele mês, iria trazer um prejuízo ali para ela. Ela não iria conseguir manter o mesmo padrão de vida que ela tem, nem na sua vida pessoal e nem no seu consultório. Ele teria aluguel de consultório, algumas outras contas necessárias para manter a atividade. Então, a gente, primeiro de tudo, né, o que eu recomendei para ela foram algumas situações. A primeira delas é a questão de se posicionar. Como é que estava o posicionamento dela? Então, a gente trabalhou isso. O medo dela era o de perder aí em torno de 5 pacientes. Isso tiraria R$3.000 da conta dela. E a primeira questão que a gente trabalhou foi o posicionamento, né? Como que ela estava se posicionando, tanto com o cliente, com o paciente que ela estava atendendo, tanto quanto com o mundo externo. Como é que ela estava comunicando? Será que quando ela tinha agenda vaga, ela comunicava? Ela conseguiu fazer uma comunidade de pacientes ou de clientes ali dela? Vou dar um exemplo aqui bem simples. Eu participei de uma mentoria há um tempo atrás, em que a minha professora, ela mandava mensagens mensais, às vezes mensais, às vezes quinzenais, pra gente pelo WhatsApp. Então, ela criou uma lista de transmissão, juntou todos os alunos nessa lista e compartilhava algum conteúdo, algum vídeo que ela fez, alguma ideia que ela pensou, e ela fazia isso com frequência. Então, estava sempre aqui na minha mente a figura da Micarla. A Micarla faz isso com frequência. Ela se comunica com os seus mentorados, alunos, clientes. Que tal fazer algo assim? Esse posicionamento tanto interno dentro do consultório, quanto posicionamento externo, quando você comunica com os seus antigos clientes, trazendo eles de volta, talvez, para quando eles precisarem de uma terapia, assim como você comunica com as outras pessoas ao seu redor. Talvez um post, usar as redes sociais para isso, dizer, tô com a agenda aberta, a partir do próximo mês eu tenho uma vaga de agenda aberta. Movimentar-se nessa linha, né? E essa minha mentorada, ela fez isso, né? Ela começou uma lista de transmissão com os clientes dela, antigos, e alguns deles retornaram para a terapia, estavam com processos novos ali para ser feitos, e ela conseguiu encher a agenda dela com essa alternativa. Outro ponto aqui é o comunicar sobre, né, aquilo que está fazendo. Então, será que esse posicionamento e essa comunicação sobre não pode ser sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto? Como, por exemplo, a minha especialidade é financeira, vocês já sabem, né? Mas digamos que a minha especialidade de psicóloga seja luto. Eu trabalho com pessoas enlutadas. Por que eu não posso escrever sobre o luto? Por que eu não posso ter um blog sobre luto? Você sabia que tem o Google Meu Negócio, que você pode fazer um cadastro, preencher ali e compartilhar ali informações semanais, diárias, de hora em hora, como você quiser. Por exemplo, você pode escrever um texto, divulgar uma foto, falando sobre um tema, falando sobre um assunto. As pessoas vão buscar no Google e vão acessar, vão achar de alguma forma, perdi alguém querido. Se você escrever um texto sobre isso, é possível, né? Claro que tem várias semânticas, várias questões aí envolvidas, mas é possível que a pessoa te ache e, consequentemente, queira ser tua cliente, te procure nas redes sociais e tudo mais. Então, essa questão de posicionamento, ela precisa estar bem consciente, né? A questão da sua especialização também, né? Qual é a linha que você segue? Essa linha tá firme aí dentro de você, né? A abordagem que você utiliza tá dando resultado aí para os seus pacientes? Isso tudo vai fazer com que esse medo reduza. A partir do momento em que eu tenho
Vou usar aqui uma expressão, né? Que eu tenho confiança no meu taco. É uma expressão aqui, pelo menos aqui da minha cidade, né? Eu confio no meu taco. Eu sei que eu vou bater e eu vou acertar, né? Na bolinha ali quando a gente joga sinuca. E então, assim, você confia no seu taco? A sua parte técnica está ok? Esse é um dos primeiros pontos aqui que eu trabalhei com essa mentorada e ela conseguiu aí virar esse jogo a partir da certeza de que estava fazendo um excelente atendimento. Agora, nem sempre é sobre isso as questões, né? Às vezes a gente precisa recapitular alguns pontos, recapitular alguns itens. Eu comecei aqui esse episódio, né, falando que eu ensino psicólogas clínicas, principalmente, a se organizarem aí frente às questões de negócios, finanças, as suas clínicas. E esse medo do qual nós estamos falando, né, ele geralmente vem de um dos dois últimos pontos, né, que é relacionado a finanças. Finanças ou clínica, os dois. Eu trouxe aqui para ti um dos aspectos relacionados à parte clínica, né? Que é a questão técnica em si. Mas pensa aqui comigo. Se a psicóloga está com seu financeiro em dia, ou melhor, né? Mesmo que ela não esteja com o financeiro todo em dia, vamos supor que só um pilar do financeiro esteja de pé, que é o pilar da reserva de emergência, por exemplo. Se a psicóloga tem pelo menos um mês do seu custo de vida guardado e vários pacientes desmarcam na mesma semana, ela não vai se desesperar tanto. Eu já ouvi psicólogas me dizendo: ai meu Deus, essa semana tiveram 4 desmarcações. Qual é a preocupação dela? Não é com as desmarcações ou até com o paciente que é também, mas não é tanto sobre isso. Mas quando ela me expressa isso aqui numa mentoria financeira: nossa, essa semana foram 4 desmarcações. O que ela está me dizendo? 4 desmarcações vezes R$150 é R$600 a menos no honorário no final do mês, R$600 a menos no faturamento. R$600 muitas vezes é o aluguel, né? Então, como é que ela vai pagar o aluguel do consultório ou da sublocação que ela paga de R$600? Então, essa é uma preocupação muito real. Agora, se eu tenho uma reserva de emergência de pelo menos 30 dias, mesmo que 4 pacientes furem na semana, eu consigo ficar tranquila porque eu tenho um dinheiro para usar em caso de necessidade. Na verdade, não tem nem por que ela ter esse medo, né? Sendo que ela teria um mês aí para correr atrás de outros pacientes, por acaso tivesse um cancelamento. E aqui nós pegamos uma fração bem pequena desse financeiro, né? Somente um item, somente um pilar, que é a reserva de um mês. Imagina se todo o financeiro desse negócio, dessa clínica de psicologia ou dessa psicologia clínica estivesse em dia. E aí, quando eu falo esse todo, é a organização da clínica, né, que abrange vários outros itens. Essa organização, ela abarca, por exemplo, a questão das estratégias, né? Então, as estratégias onde que eu desejo chegar com essa minha clínica de psicologia, com o meu fazer clínico, como que eu posso aumentar o preço da minha sessão. Então, se eu tenho aí como uma estratégia, daqui 1 ano, eu aumentar o valor do meu faturamento, do meu honorário em 30%, eu preciso começar hoje essa estratégia. Por que eu vou aumentar o meu honorário em 30%? Bom, primeiro que eu não preciso aumentar mais horários na minha agenda. Eu posso aumentar o valor das consultas. Se eu aumento o valor das consultas, automaticamente, o valor das sessões, automaticamente o meu faturamento aumenta e o meu tempo continua o mesmo. Mas para isso eu preciso desenvolver uma estratégia. Essa estratégia passa pelo item técnica de atendimento, vínculo que eu mencionei ainda há pouco, fazer o vínculo paciente e principalmente por entregar algo de valor. Será que a minha sessão está sendo atraente, atrativa? Será que o meu paciente vai para essa sessão pensando o que vai acontecer hoje, quais são os métodos que vão ser utilizados, o que eu vou fazer de diferente. Então, pensar essas estratégias também é interessante, né? Deixa eu ver aqui o que é mais. Eu fiz aqui algumas anotações, preciso voltar aqui para não me perder aqui no tema com você e não entregar ainda mais coisas do que aquilo que eu já preparei, que já é bastante coisa. Então, assim, esse é um dos itens nessa estratégia para aumentar do preço, ao mesmo tempo que é um outro item, a estratégia para atrair mais clientes, que é o que resolve o problema aqui do medo, né? Do medo de ficar sem pacientes. Agora, como que eu tenho atraído? Será que eu tenho confiado exclusivamente nas minhas indicações? Esse meu trabalho, ele precisa ser
tão bem feito, mas tão bem feito. Esse vínculo ele tem que ser tão preciso que a ponto de que esse meu paciente, esse meu cliente me indique para outro, que vai indicar para outro, que vai indicar para outro, e daqui a pouco chegou alguém aqui no meu lugar, né, no meu atendimento, e eu perguntei, quem te indicou? Ah, foi o fulano de tal. E eu fico, opa, quem é fulano de tal? Eu não faço a mínima ideia. Aí isso a gente chama de círculo dourado, quando ao redor do nosso ambiente de trabalho nós temos um círculo tão forte que as indicações chegam e a gente não sabe de onde chegam, né? Porque, afinal de contas, as pessoas passam a saber que o nosso trabalho é um trabalho de excelência. Faz sentido aí pra você? Se faz sentido, já dá um pause aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo que depois eu quero ler os teus comentários. Agora, quero te convidar aqui, retomando, pensa comigo, né? Se você utiliza uma dessas estratégias, como, por exemplo, o marketing de conteúdo, aí tô falando de outra estratégia, né? Já falei aqui da estratégia do aumento de preço, de atração de clientes, agora a próxima estratégia é o marketing de conteúdo. Você se livra do medo de ficar sem pacientes. O que é o marketing de conteúdos, né? É aquele que você produz conteúdos todos os dias, seja nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, onde você vai conversando com as pessoas, vai dialogando, tirando dúvidas de quem está do outro lado, falando sobre determinado assunto, ajudando eles a terem mais ideias, ajudando com estratégias de como driblar alguns problemas. Certamente em pouco tempo, o teu direct, né, as tuas mensagens ali vão ficar cheio de gente querendo saber mais sobre o teu trabalho e principalmente querendo fazer terapia, seja da tua cidade ou de outras cidades. Hoje a gente não tem mais fronteira, tu podes atender online de qualquer lugar, né? Essa é sim uma estratégia para lotar os teus horários, né? Fazer com que outros pacientes te procurem e você tenha uma lista de espera. Começando uma lista de espera, esse medo vai automaticamente sumindo. Opa, eu estou com a agenda cheia, calma, né? Eu não consigo atender mais uma pessoa agora. Então, faz uma lista de espera e à medida que tiver uma alta ou até mesmo uma desistência, você vai ficar mais tranquilo. Com relação à criação de conteúdo. Com relação à criação de conteúdo, eu tenho percebido que algumas psicólogas têm receio de entrar dentro disso, né? De produzir conteúdo para as redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, de se posicionar sobre alguns temas ou até mesmo sobre falar sobre aquilo que sabem, né? Não é sobre algo que não sabem, é relacionado àquilo que já sabem. E eu vou contar uma história com relação a isso. Há muito pouco tempo atrás eu estava ministrando um workshop e teve uma discussão sobre isso, né? Algumas psicólogas mais jovens disseram, não, eu me posiciono nas redes sociais, gosto de colocar conteúdo sobre ansiedade. Aí outra disse, eu gosto de falar sobre organização do tempo. Então tem alguns posicionamentos que já começaram a ser vistos por ali. E, de outro lado, tínhamos algumas outras psicólogas que disseram que não, que odiavam rede social, que não gostavam de rede social, que se negavam a fazer dancinha no Instagram e que não iam para esse lado. E aí eu trouxe um exemplo. Eu levei uma pessoa, eu acompanhei, né, uma pessoa muito especial para mim dentro de uma consulta com a psiquiatra. Ela estava passando por um problema de saúde mental, né, e precisava de apoio. E acompanhei ela numa psiquiatra que inclusive é minha conhecida aqui do escritório, tenho total confiança nela, fiz esse acompanhamento. E essa psiquiatra, que é muito querida, ela tem um posicionamento muito legal nas redes sociais, né? Ela fala sobre vários transtornos, fala sobre medicação, enfim, é um canal educativo dentro do YouTube e dentro do Instagram também. E aí, o que aconteceu? Essa psiquiatra perguntou, né, fulana, eu vou te encaminhar para terapia, tu precisa fazer terapia presencial, isso vai te ajudar, além de medicação e tal, vai te ajudar a acelerar o processo. Eu vou te indicar aqui 3 perfis do Instagram, são 3 profissionais que atendem aqui em Florianópolis, que atendem o teu público, né, a tua faixa etária, e que tu pode te identificar com algum deles. E aí, claro, né, essa pessoa com quem eu acompanhei, ela escolheu um desses profissionais. Por que eu tô te trazendo isso? Porque ela já se conectou com as coisas que esse profissional fala nas redes sociais, com as coisas que ele posta, a maneira como ele escreve, a partir dali. Então, essa conexão pode sim te gerar mais pacientes.
é possível que tu te conecte com pessoas, aliás, que as pessoas se conectem contigo, assim como você está se conectando comigo. Afinal de contas, a gente está se conhecendo aqui. Você já me conhece, talvez eu ainda não te conheço. Aliás, deixa um comentário aqui para eu te conhecer, saber de onde que você está me acompanhando, quanto tempo que é psicóloga, aonde que fica a sua clínica, se atende virtual, se atende online. Comenta aqui no vídeo para que eu tenha consciência aí de quem está do outro lado e diga também se essa é uma dificuldade para você, porque afinal de contas, se você vai manifestando aí do outro lado as suas necessidades, eu vou conseguindo produzir conteúdo de acordo com os temas que você vai levantando, e aí cada vez mais a gente acerta no ponto certo e consegue alavancar aí os teus resultados. Então, assim, se eu tenho, né, essa questão de as estratégias de aumentar o preço, as estratégias de atrair meus mais clientes, né, e eu tenho essa produção de conteúdos ao meu favor, eu vou estar com a agenda cheia e vou ter fila de espera. Então, esse medo cai por terra. E não tem como o medo de perder vários pacientes de uma vez te abalar, sendo que você tem uma lista com vários outros, ou até mesmo você ter aí uma reserva financeira. Faz sentido aí para ti? Eu espero que sim. Mas aí você pode me dizer assim: ah, Marlise, eu não quero produzir conteúdo no Instagram, isso é coisa de blogueira, não quero ir para essa linha. Ou então você pode me dizer: mas reserva de um mês, como que eu vou fazer isso? Como que eu posso começar essa reserva? Não estou tendo dinheiro nem para pagar as contas do mês passado, quem dirá conseguir fazer uma reserva? Aí eu vou te dizer novamente, eu trouxe agora 2 pequeníssimas frações aqui do que pode ser feito na área financeira e na área aí dos negócios, apenas 2 pontos esses, né, de construção de reserva e de posicionamento, que resolveriam o teu problema, mas não necessariamente precisam ser estes. Perceba que há uma série de alternativas, algumas até mais fáceis, outras nós vamos precisar desenvolver em outros conteúdos como esse. Eu vou te trazer aqui um pequeno passo do que você pode fazer já na prática para te ajudar com essa situação. Eu quero que você identifique de onde vem esse medo, esse é um dos principais pontos, de perder vários pacientes. Será que ele vem mais aí dessa parte de gestão de negócios ou ele vem mais dessa parte financeira? Será que vem da tua parte técnica ou será que é de não ter, por exemplo, uma reserva financeira? Então, a gente pode dividir aqui em 3 partes, né? Se é da minha parte técnica, se é a falta de reserva financeira e aí acaba eu gastando todo o dinheiro dentro daquele mês, ou se ainda tem a ver com essa demanda de não ter uma fila de espera, certo? Então, identifique aí. Você sabe que quando a gente identifica um ponto, é mais fácil de solucioná-lo, né? Esse é um pequeno passo aí para você fazer. Bom, eu quero te ajudar ainda em mais um ponto, né? Eu vou fazer uma dinâmica simples aqui. Vão ser 3 perguntas com 2 alternativas cada pergunta. Se você marcar mais letras A, é mais provável que esse medo esteja vindo aí de um desajuste na área financeira. E aí eu vou te ajudar a definir aí se é mais financeiro ou mais relacionado ao negócio. E se der letra B, esse medo vem da área de negócios. Claro que se foi da parte técnica, você já sabe disso, né? E aí eu não preciso te falar mais nada, tu vai tratar esse assunto lá na supervisão. Se der as 2 letras, tanto financeiro como negócio, eu vou te dizer, já te inscreve aqui no canal, ativa a notificação, porque tu não pode ficar sem os próximos conteúdos, porque temos bastante trabalho aí pela frente. As perguntas são as seguintes, deixa eu pegar aqui as minhas anotações. Primeira pergunta, você tem reserva financeira? Se a tua resposta for letra A, 0, significa que você tem aí um desajuste na área financeira. Se a tua reserva for 3 meses, eu tenho uma reserva de 3 meses, que é a letra B, aí estamos falando de um desajuste ou na área técnica ou na área de negócios, né, de fila de espera. Ok, até aí? Pergunta número 2. Seu rendimento mensal, alternativa A, não paga as minhas contas do mês. Opa, desajuste financeiro aqui à vista. Sua alternativa B é suficiente. Então, a gente precisa ver parte técnica ou parte de negócios, ok? Pergunta número 3. Seus pacientes costumam ficar, em média, em terapia, letra A,
em torno... Desculpa. Letra A, não sei o tempo. Ou letra B, 6 meses ou mais. Se você não sabe o tempo, tem aí uma desordem também financeira ou até de negócios aí pela frente. Agora, se você percebe que esse paciente fica mais de 6 meses, talvez você precise ajustar aí as questões financeiras. Fez sentido aí pra ti? Diga aqui pra mim nos comentários, né, como que chega esse conteúdo aí pra ti, nesse pequeno exame que você fez agora aí na sua parte de psicologia clínica. É possível, inclusive, que você tenha identificado, enxergado aí alguns problemas. Dentro desses problemas que você identificou, qual deles que te causa mais medo? Vem aqui essa pergunta-chave, né? Esse medo aí de perder vários pacientes ao mesmo tempo. Se você já conseguiu identificar, né, a causa, a raiz desse problema, para te ajudar, eu preciso de duas coisas, né? Primeiro, a questão do teu comprometimento. Você se compromete? Isso para você é uma situação importante? Se eu fosse te perguntar aqui, se a gente estivesse no 1 a 1, né, de 0 a 10, o quanto realmente que você está comprometida em fazer virar essa chave. Se for 10, escreve no comentário, te compromete comigo. Eu me comprometo nota 10 com essa nova realidade. Eu preciso que você, de fato, tenha esse comprometimento aí com resolver o problema, porque não adianta só eu te ensinar se você não faz, né? Então, dentro da metodologia Dona, tem o A, que é o A de ação. O A de ação significa que você vai fazer aquilo que precisa ser feito, sem deixar para depois, sem esperar a situação piorar ainda mais. Porque enquanto você adiar essa resolução do problema, você vai continuar com esse medo. E aí, claro, você vai olhar para o seu paciente e dizer assim, pelo amor de Deus, não falta na próxima sessão. Com medo que ele desista, ao invés de tratar o fundo, a raiz das questões com ele. E aí isso vai acabar misturando aí o teu processo terapêutico. E isso pode te atrapalhar dia após dia. Deixa aqui nos comentários, então, quais os problemas que você está enfrentando por aí, se você identificou algum aí no teu consultório, se conhece alguém, né, que por acaso enfrentou algum problema assim, porque aí eu vou te responder, te dar um norte, uma ajuda de como você vai responder. Agora, para você que ficou comigo até aqui nesse vídeo, eu tenho uma sugestão, é um bônus, um presente aqui desse conteúdo, que é o seguinte: como fazer a minha primeira reserva financeira. Isso aqui nem tava aqui no meu roteiro, mas eu quero trazer aqui para ti, né? Esse desajuste nas finanças se resolve sim com pelo menos um mês de reserva financeira. Ah, Marlise, mais um mês de reserva, quanto é? É um mês que tu fatura no teu consultório. Tu vai precisar ter o cadastro em dia dos teus pacientes, saber qual é o teu faturamento, e aí a gente vai trabalhar para isso. Como que eu faço para ter um mês de reserva, mesmo que as contas estejam apertadas? A grande questão é a seguinte: a gente vai reservar 10% do valor do faturamento em uma conta separada todos os meses. Você vai abrir uma conta bancária só para essa reserva, que pode ser no banco virtual, por exemplo, não tem problema nenhum. E, por exemplo, o paciente te pagou esse mês R$600, que foram 4 sessões de 150. Você vai pegar imediatamente R$60 e vai colocar na conta 2. O paciente pagou 300, vou pegar 30 e vou colocar na conta 2. Se você fizer religiosamente, né, disciplinadamente, melhor dizendo, os 10% todos os meses, em 10 meses você vai ter um honorário a mais. Faz sentido? Ah, Marlise, mas eu não consigo 10%. Ok, criatura, faz 5%. Pega 5%, em 20 meses você vai ter uma reserva financeira. Ah, mas em que conta que eu abro, né? Que conta que eu coloco? Abre uma conta virtual, uma conta dessas que tem rentabilidade de CDI, um CDB. Abre alguma coisa que vá ter uma rentabilidade, mas que não seja uma aplicação que você não possa mexer. Tem que ser uma aplicação de liquidez imediata em que você possa colocar no mês, e se precisar no outro mês você pode mexer esse dinheiro. Mas por isso que eu gosto de pensar em mudar de banco, né? Ou mudar de conta. Então, eu uso hoje, vou dar um exemplo aqui, uso o Nubank. Ok, então o Nubank vai ser a minha conta aqui para todos os fins. Mas aí eu abro uma conta em outro banco, como por exemplo C6, vou dar um exemplo. E aí lá no C6 eu vou colocar os meus investimentos e vou constituir essa reserva financeira. Curtiu essa dica? Ela é máxima, né? E isso é possível você fazer. Não é distante, não é uma coisa do outro mundo. Então, coloca aí em ação. Faz atividade,
né? São duas atividades, a de identificar qual é a raiz do problema e a segunda, a de começar esse processo de reserva financeira. Identifica aí o que está causando esse medo de perder os pacientes, mexe aí na tua rotina e verifica qual é a estratégia dessas que eu trouxe para ti que faz mais sentido para você implantar aí nesse próximo período. Afinal de contas, eu tenho certeza que você não quer ficar para sempre com esse problema aí, né? Com esse medo, com essa dificuldade. Você quer atender muito bem o teu paciente, quer ter organizado as tuas finanças e quer ter a certeza de que o dinheiro não vai faltar. Então, eu te espero no próximo episódio. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Até a próxima!